bem. Antes de nós orarmos, vamos ver que a semana adiante vai ter uma palavra. Não vou pregar não, tá? Estou nervosa. É só para pedir os pais das crianças, por favor, tem um recado no boletim, quem não leu, lê, por favor, tá? E tragam as crianças para ensaiar. Todos os domingos no Clube Infantil está ensaiando o programa de Natal. Então, assim, peço os pais que procurem a gente, por favor, tá? Obrigada. Vamos orar pelos estudantes, as crianças, e a pregação da palavra de Deus vai estar falando do nosso coração. Senhor, mais uma vez, na tua presença, nós queremos agradecer por essas crianças que nos encontram aqui na tua casa. O Senhor possa, através da graça dos seus professores, estar se falando nos seus corações, através do seu espírito, que elas possam estar sendo edificadas, aprendendo cada vez mais de ti, os desenvolvimentos daqueles que estão nos visitando, que eles também possam estar com corações abertos, possam sair daqui edificados, Senhor, possam sair daqui, Senhor, com os seus corações, Senhor, alegres, e possam entender a tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, o Senhor possa usá-lo, e o Santo Espírito, fala todos os nossos corações, que nós necessitamos disso, necessitamos da tua palavra, para que o Senhor possa estar nos edificando, para que nós possamos ser cada dia melhores, Senhor, para o crescimento da tua obra, Senhor, e para que a gente possa te conhecer como Salvador, Senhor, porque o nome do Senhor de Cristo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente boa. Boa noite. De acordo com o seu boletim, qual é o tema da mensagem dessa noite? Alegre-se em Deus. Vamos botar um pouco mais de lição nisso aí. Qual é o tema da mensagem dessa noite? Alegre-se em Deus. Isso aí deve ser a voz dos homens agora. Então, alegre-se em Deus. Você consegue. É claro que não vão faltar na nossa caminhada coisas para roubar a nossa alegria. Você está feliz porque arrumou um emprego novo. Aí você tem um colega no trabalho que é aquele cara que fica alfinetando você. Você conseguiu montar a sua empresa, mas aí tem um monte de burocracia para resolver. Você estava querendo casar, demorou um tempão, casou, mas aí a esposa ou o marido não é mais aquilo que aparentava ser na época do namoro. Você ficou bastante feliz com seu filho, sua filha que nasceu, mas aí chegou a adolescência, a juventude, começou a trazer um pouco de desgosto, escolhendo alguns caminhos que não deveria ir. A vida é assim. A vida não está sob o nosso controle, a gente não tem botões, a gente não tem interruptores para a gente mudar algumas coisas. O que a gente precisa fazer é dar a volta por cima, é tentar contornar a situação. O que a gente precisa fazer é a parte da gente, e a parte da gente não inclui o controle sobre a situação. Mas uma coisa que nós podemos, a partir da palavra de Deus, é ter o controle das nossas reações. Porque enquanto a coisa é externa, não é problema nosso. Mas quando a coisa se torna interna, já é problema nosso. Pessoas vão nos magoar. Alimentar a mágoa é decisão nossa. Pessoas vão falar coisas ofensivas. Se sentir ofendido, já é uma questão nossa. Pessoas vão nos agredir, mas se sentir agredido é uma questão nossa. Eu não sei se dá para perceber, obrigado. Eu não sei se dá para perceber que a proposta do Evangelho é muito mais do que você ter um certificado de batismo, uma carteira de membro, descer nas águas batismais, ter o nome no hall de membros da igreja, ser um batista, ser um evangélico. Mas a proposta principal é que o reino de Deus se manifeste na nossa vida. E se manifestando na nossa vida, traga cura para as nossas almas. E se manifestando na nossa vida, traga restauração para os nossos relacionamentos. Infelizmente, nós somos muito tentados ao relacionamento institucional. E aí a gente fica no propõe, apoio sobre a mesa, né, e tal. E aí a gente vai, briga daqui, comissão de lá, discussão daqui. Quem manda, quem não manda, quem obedece, quem não obedece. A
gente ajuda quem é amigo, a gente tem inimigo, e ele vai boicotar o trabalho do outro. E assim, essas questões são questões pequenas, mundanas, vis, e não necessariamente cristãs. Cristão é você poder experimentar a vida de Deus de tal forma que você pode, como Jesus, ter um momento certo para a angústia. Jesus foi ser humano. Na hora da ira ele ficou irado, na hora da angústia ele ficou angustiado, mas ele não viveu iracundo, ele não viveu magoadinho, ele não viveu rancoroso, ele não foi destruído por suas emoções. E a orientação divina é que nós, apesar de vivermos nesse mundo imperfeito, de termos um casamento imperfeito, filhos imperfeitos, igreja imperfeita, pastor imperfeito, vizinhos imperfeitos, de vivermos num mundo imperfeito, apesar de tudo isso, nós podemos ter perfeita paz no Deus perfeito que mora em nós. E aí, nós, por exemplo, nos deparamos aqui com esse camarada que está preso. Nós vemos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele está preso, ele está passando por uma situação bastante complicada, porque, pensa bem, digamos que o pastor Roberlano pregue alguma coisa, ele seja aquele pregador bastante concorrido, e que tem alguns outros pregadores que têm inveja do pastor Roberlano. E aí o que acontece? O pastor Roberlano é preso por pregar o evangelho. Não duvido muito que um dia essas coisas podem vir a acontecer mais. Eu tenho a sensação que um dia, desculpa a expressão, né, do pessoal do Bolsonaro, eu entendo que o dia da mamata vai acabar. Eu entendo que vai ter um tempo aí. E quem é crente vai estar aí, e quem não é vai deixar de ser. Eu acredito que esse tempo vai chegar. E o que acontece? Não que eu desejo, mas eu acredito que esse tempo vai chegar. E aí, diante de uma situação como essa, o pastor Roberlano foi preso. E aí, aqueles pregadores que tinham inveja do pastor Roberlano, opa, agora ele está preso já, agora a gente vai sair pregando geral, vai tirar uma onda, fazer acontecer e tudo tal. O que o pastor Roberlano iria sentir? Tristeza. Gente, como é que pode? São crentes igual a mim. Porque pode parecer absurdo, né? Mas tem crente que fica feliz quando você está bem. É esquisito isso. E aí, imagina, eu estou preso e os caras estão por aí pregando, fazendo e acontecendo. E o apóstolo preso fala o seguinte: que bom que eles estão pregando, não me interessa a motivação deles, o importante é que a palavra seja pregada. E isso é fantástico. Tem gente que tem dificuldade de ouvir a palavra de Deus por causa do pregador. E a gente precisa aprender a discernir. O pregador é o pregador, a pregação é a pregação. O fato de um pregador, muitas vezes, não andar naquilo que ele está pregando, não diminui aquilo que ele está pregando. É como, por exemplo, minha mãe fumava e dizia que fumar era ruim. Aí eu poderia pensar o quê? Vou obedecer minha mãe nada? Minha mãe fuma, também vou fumar. Sou burro. Ela está dizendo para você não fumar, porque ela diz que sabe que aquilo não é bom. E aí não é porque ela fuma que eu vou deixar de ouvir um conselho inteligente. Então, muitas vezes as pessoas têm essa diferença. Ela deixa de ouvir o negócio por causa do que ela pensa ou sente em relação a quem está dizendo. E aí, diante de uma situação dessa, Paulo está preso. E aí está aquele clima, beleza, vamos pregar e tudo tal, e ele não esquenta a cabeça. O importante é que a palavra seja pregada. E se as motivações de quem está fazendo não são motivações boas, Deus vai conversar com essa gente depois. Isso não é problema meu, isso não é problema seu. Eu estou aqui usando esse microfone em nome de Deus, falando ao povo de Deus, usando a palavra de Deus. Se eu estou com uma intenção espúria aqui, relaxa, cara, Deus vai me pegar. Se a gente está aqui, ó, cantando, se a gente está ministrando, se a gente está aqui com um outro coração, ninguém aqui tem que brigar com isso. Deus vai acertar com cada um. O que a gente precisa fazer é o nosso. O que a gente precisa fazer é toma conta da sua vida. Se a gente fizer isso, está bom demais. E aí Paulo está o quê? Feliz. Não me interessa se essa gente está torta. Não me interessa se essa gente está com o pensamento todo. O que interessa é que a palavra reta de Deus está sendo pregada. É a voz de Cinti. As irmãs da sociedade de senhoras, que depois virou neofeminismo,
O cara está preso, ele consegue se preocupar, Fabiana, com a contenda de duas irmãs. E ele não as ridiculariza, deixando claro que elas são pessoas que deram sua contribuição à obra de Deus, mas são imperfeitas. E aí a gente tem gente pregando, as irmãs brigando, ele preso, e eu desconfio que a cadeia de Paulo não devia ter direitos humanos. E aí, diante de toda aquela situação, ainda tem uma outra. Tem o pessoal colocando ensino falso no meio da igreja. Já viu aquele pessoal que gosta de evangelizar crente? Ninguém vai no camarada que está lá. Ninguém. O cara está lá no cordão do bola preta, tá entendendo? O cara está lá eu ia falar no escala, mas o escala acho que fechou, né? Aí nisso tinha um baile, acho que era baile gala, jeito, negócio assim, né? E aí nisso, o cara está lá não sei onde, ninguém vai no cara. Aí o cara aceita Jesus, é crente, pronto, aí já vai alguém, né? Moço, e aí começa. E aí ele está preso. E ele está orientando a igreja, dizendo o seguinte: olha, se é uma questão de se gabar em alguma coisa, eu poderia me gabar mais do que todos eles. Mas por amor a Cristo, eu sofro a perda de todas as coisas e eu reputo todas as coisas como nada. Essas coisas que as pessoas se gabam, eu tenho tanto tempo de crente, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Tem uns crentes que só falta dizer assim para Deus, né? Sem mim nada podeis fazer. Tem uns caras desse aí. E aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, Paulo está deixando muito claro: tudo isso ao que as pessoas se apegam, eu considero esterco. Vocês sabem o que é esterco, né? Hoje em dia não tem tanto, mas há alguns anos atrás tinha aqueles moços que tinham vacaria, né? Tinha aqueles quintais, né? Ter vizinha assim era complicado naquela época. E aí nisso, aquele camarada com aquele quintal, aí aquelas vacas assim, né? Aí o rabo ia mandando assim, de repente, né? Sabe como é? E aí, diante daquela situação, Paulo está dizendo que as coisas às quais os religiosos se agarram, para ele é aquilo. Tem gente que se agarra a tanta coisa, e Paulo diz que isso tudo é esterco. Paulo era o cara da filosofia grega. Paulo era cidadão romano, a cidadania mais importante da época. Paulo era judeu de nascimento. Não apenas judeu, mas ele era fariseu, ele era o camarada impecável da religião. E ele diz que tudo isso comparado à vida em Jesus não era nada. E aí, é como eu postei outro dia no eu ia falar em Instagram, mas eu vou falar Instagram, tá bom? E aí, eu postei: de que adianta tanto orgulho e tanta vaidade, se no final a gente morre, né? E aí, diante de todas essas situações, Paulo fala: olha, isso daqui não tem valor nenhum para mim, nenhum valor. O valor para mim é Cristo, ou o valor para mim é Jesus. E a irmã, Rodrigo veio, agora o cara. E aí, nesse caso, não repara não, ele já chegou. Em relação ao que está acontecendo aqui, Paulo, ele está agradecendo o cuidado da igreja por ele. Gratidão, né, gente? Gratidão. Eu costumo dizer e repito várias vezes: as pessoas mais infelizes, não que eu conheço, mas que você também conhece, as pessoas mais infelizes são as pessoas que não têm gratidão, porque elas não conseguem ver nada de bom. O hino mesmo diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver suprir o quanto Deus já fez. Quando a gente vai orar, é muito comum que a gente ore para pedir, mas pensa o seguinte: Senhor, hoje eu quero orar só agradecendo, só agradecendo. Eu me recordo do meu falecido professor João Falcão Sobrinho, que ele falou que estava compartilhando com um seminarista, né, sobre a gente dar graça por tudo. E aí o espírito de porco, o cara chegou e falou assim: não, professor, graça por tudo? Mas até por uma questão de ir ao banheiro, entendeu, né, sendo sanitário, esses negócios assim, tudo e tal. Aí o pastor olhou para ele e falou o seguinte: você sabe que alguém ficar com constipação? Sabe que alguém ficar com o intestino preso durante dias? Se você soubesse o que é isso, você entenderia que até nisso a gente pode dar graças a Deus.
O problema é que as pessoas, pelo fato de elas só olharem o que elas querem, e não é normal, eu não culpo nem os crentes de serem mais assim. Antes eu ficava meio decepcionado, talvez você deve até reparar que alguns anos atrás eu me sentia meio frustrado com os crentes. É um tal de ficar infeliz, é um tal de ficar jururu, mas você entende. Você entende por quê? Porque os meios de comunicação, eles fazem de tudo para a gente ficar insatisfeito, para a gente ter que comprar alguma coisa. A gente não fica satisfeito com os filhos que tem, a gente não fica satisfeito com o casamento que tem, a gente não fica satisfeito com a mulher, com o marido, com o filho, com os pais que tem, a gente não fica satisfeito com a igreja que tem, a gente não fica satisfeito com o pastor que tem, a gente não fica satisfeito com o carro que tem, e quando a gente fica, aparece alguém com alguma coisa top e a gente fica com inveja e pensa assim, eu tenho que procurar. A nossa sociedade faz isso com a gente. Ela faz isso com a gente. Até porque se ela não fizesse com a gente não compra. E aí, o que eu gostaria que você pensasse comigo? Paulo aqui está demonstrando gratidão. Gratidão. E aí ele está deixando claro, aqui no raciocínio dele, deixa eu ver aqui, isso. Alegro-me grandemente no Senhor, versículo 10, desculpa gente, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Se renovaram é porque tinham, só renovaram, né? E aí nisso, de fato, vocês já se interessavam, eu já disse isso para eles, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Ou seja, Paulo consegue perceber, como é que eu posso dizer, quando eu converso com pastores, principalmente novéis pastores, né, gente que está começando agora no ministério, ou aspirantes ao ministério pastoral, eu falo o seguinte, meus irmãos, duas coisas fazem uma igreja não fazer algo por um pastor, ou porque ela não pode, ou porque ela acha que ele não merece. E em todos os dois casos, seria importante que ele se recolhesse e colocasse isso no altar de Deus. E aí Paulo ele deixa muito claro que ele entende que a igreja não tinha a possibilidade, mas queria fazer. Gratidão. Gratidão. Porque se é um outro tipo de pessoa, fala assim, até que enfim, seu Romulo Alberto. Com todo respeito ao pessoal dos Romulo, desculpa informar. Então, até que enfim vocês lembraram de mim aqui nessa cadeia. Eu precisei. Aí começa o choro, né? Eu preciso ficar preso, eu dei minha vida para vocês, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, parará. Não. Ele fala, olha, eu sabia que vocês queriam, mas vocês não tinham condições. E aí ele continua falando aqui o seguinte, né? Não estou, desculpa aí gente, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, aqui o que está aí no texto de vocês, no versículo de vocês, no capítulo 4, versículo 11, qualquer coisa vai no boletim já tem aí. Versículo 11, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi o quê? Aprendi ou adaptar-me, a Arina encontrou ali, contentar-me com o que tenho, é isso, Lula? Então, aprendi a adaptar-me ou a contentar-me com o que tenho. Então, alegre-se em Deus. Como? Adaptando-se às situações da vida. É como, por exemplo, estou eu na cantina do seminário e aí o rapaz me vendeu uma coxinha e com a coxinha vem junto o refrigerante. Aí eu falei, não, eu quero um cafezinho mesmo, porque mesmo que a barriga não seque, eu vou continuar lutando. Aí um aluno chegou para mim e falou assim, pastor, é só fazer 500 abdominais por dia. Eu fiz assim, igual vocês, eu olhei bem para cá, sem vergonha, e falei assim, como é que eu vou fazer 500 abdominais por dia? É molinho. Aí eu falei, olha só, já está vendo
Fazer 500 já é complicado, ser molinho já ficou mais complicado para mim. Mas eu prefiro, se um irmão disser para mim que tem um elefante voando, eu vou olhar para o céu. Porque eu prefiro acreditar que tem um elefante voando do que tem um irmão mentindo. Né? É a escolha de cada um. E aí nisso, a gente batendo papo, eu falei assim, tá bom, você faz isso. Não, mas quando eu estava na companhia, eu falei, tem quantos anos que tu estava na companhia? Não, tem mais ou menos quase 30 anos. Eu falei, então, por favor, você não é mais aquele há muito tempo. Aí talvez você pense, o que você está contando essa história? Aprendi a adaptar-me. Para eu me alegrar em Deus, eu preciso me adaptar às situações da vida. Estou eu vindo lá de Taubaté e quando chego em Seropédica, a parte onde está o fluido do radiador, um cano que tem lá, quebrou. E aí estou eu lá com a mãe da Jennifer e o irmão da Jennifer, que eles tinham ido comigo para lá e tudo tal. E aí eu liguei para o seguro não chega. Aí eu aproveitei que o seguro não chega e comecei a dormir, mas estava calor. Aí a mãe da Jennifer estava reclamando, né? Aí eu acordei, liguei de novo para o seguro demorado, dormindo de novo, né? E aquela coisa todinha. Aí talvez eu disse, mas por quê? Porque quebrou o carro, não vai adiantar eu fazer mais nada. Eu vou ligar para o seguro, esperar o seguro. Ah, mas se não tem sim, o que tem é um carro com problema e eu preciso daquele reboque. E o reboque não chegou. Vou fazer o quê? E aí tem gente que não consegue perceber isso. Em vez de se alegrar em Deus, fica assim, ah, meu Deus, por quê? Porque quando eu tinha 20 anos, não tem mais 20 anos. Ah, porque quando eu trabalhava lá na Shell, não trabalha mais na Shell, você agora vende caneta ali no calça-caminho. Olha o capa, entendeu? Aprendi a adaptar dentro de qualquer situação. A gente precisa se adaptar. Antes você ganhava 10 salários, agora ganha 5 e tem, graças a Deus. Está entendendo? É importante a gente se ligar nisso. Vocês devem lembrar algum tempo atrás, né, quando eu brincava, dizendo que quando eu conheci a Gisele, a barriga era tanquinho, né, depois virou docinho. Agora eu não brinco mais, né, por da gravidez, deixa quieto. E aí, ela falou, mas bem que tu gosta desse docinho. Eu falei, claro, não sou bom. Então, eu não sei se dá para perceber, um dia a Gisele teve 16 anos, ela já estava com 41. Não dá para ficar, agora a situação é essa. Entende? Eu não posso chegar e fazer uma atividade física me comparando com os garotos de 15 anos de idade. Eu estou indo para 45, eu estou indo para o terceiro 15 anos. E aí Paulo está dizendo, aprendi a adaptar-me. Aprendi a adaptar-me. Aprendi a adaptar-me. Eu estava conversando, acho que foi com a Lídia, Luciano, que há um tempo atrás, para eu acordar às 6h30, 7 horas, eu tinha que dormir umas 10h30, 11 horas da noite. Agora eu posso dormir 3 horas da manhã, porque parece que é aquela de 3 às 6. Gente, mas parece que eu durmo, uma coisa boa dormir agora, né? Aprendi, tá aí, aprendi a adaptar-me. 3 horas acabou tendo um valor de 8 horas, porque 3 horas já é coisa pra caramba, sabe? Tá dando pra entender? Porque às vezes as 3 horas pode ser picadinha. Eu aprendi a adaptar-me. Existem coisas que não tem para onde correr. Que você possa observar o seguinte: a vida tem fases. A vida tem fases. E as fases passam. Daí a importância da gente não ser idólatra. Porque tudo passa, só Deus que permanece. Tudo passa. Tudo passa. E aí ele fala, eu aprendi a me adaptar, ou como está a versão, que é a outra versão, viver contente, né? Eu não estou dizendo isso, obrigado porque vocês me ajudaram, mas eu não estou dizendo isso para vocês me ajudarem mais, eu não estou sendo político, eu só estou sendo grato, porque eu sei que a fonte da minha vida é Deus. Então, como Deus é a fonte da minha vida, se Ele está permitindo que isso que está acontecendo, Ele sabe por quê, e eu vou passar por isso que Deus preparou para eu viver. Diz a Bíblia que Jesus, quando Ele termina o ato do batismo, Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observa bem, quem guia Jesus no deserto é o Espírito.
Satanás está agindo, mas Deus está agindo por sobre. Deu para entender? O diabo pode estar te atacando, mas sobre você está a mão poderosa e invisível de Deus. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente sabe que o Satanás, ele vai fazer até um certo limite. Já viu o cachorro na coleira, como é que é o negócio? Graças a Deus, como a irmã Maria Messias não assiste YouTube, né, eu posso falar aqui. Toda vez que eu vou lá na casa da irmã Maria Messias, na oração, eu estou andando tranquilo, de repente o cachorro vem assim, ó. Aí a corrente pega ele. O cachorro não é Satanás, não. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o Satanás, ele só vai até onde Deus deixa. Só. E se Deus deixou o ataque, é porque Ele sabe que você é mais do que vencedor desse ataque. Amém? Aleluia. Então você pode olhar para isso e se alegrar em Deus. Toda vez que eu sou bombardeado e atacado, eu penso o seguinte: ninguém ataca o que não é ameaça. Se o couro está comendo no meu ombro, é porque o diabo sabe, eu tenho que atrapalhar esse cara, eu tenho que atrapalhar essa mulher, eu tenho que atrapalhar esse garoto, eu tenho que dificultar a vida dessa pessoa. Porque se a gente não é ameaça, por que ele vai nos atacar? E a gente tem que se alegrar por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E aí ele vai dizendo: olha, eu não estou dizendo isso, né, por causa da necessidade, porque eu aprendi a adaptar a toda e qualquer circunstância. Versículo 12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, ele primeiro fala que aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. E aí depois ele diz que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí é interessante quando a gente pensa no próprio hino. Quando eu lembro que quando a gente cantava no serviço do Meu Rei, Eu Sou Feliz, aí eu pensava nos problemas que tinham na igreja, né? Aí na igreja que eu fiz parte, a gente não tinha o dia para ter reunião dos obreiros. A reunião dos obreiros era depois do culto da manhã. E o culto da manhã acabava quase meio-dia. A gente ia para a reunião dos obreiros, ficava sem almoço, né? E acabava por de 1h e quase 2 da tarde. E a gente ainda ia ensaiar com o louvor. Quando chegava umas 4 horas, a gente ia fazer a visita no hospital. 5h tinha reunião, eu não sei como dava. Eu sei que isso ajudava pelo menos a pegar menos um namoro. Entendeu? Eu estava derrubado de noite. E agora, em relação a um negócio desse, né? A gente, por exemplo, estava em algumas situações, eu pensava: como é que no serviço do Meu Rei Eu Sou Feliz, satisfeito e abençoado? É tanto problema, tanto aborrecimento, tanta coisa. É porque nenhuma dessas coisas se compara ao que Deus vai fazendo na nossa vida, apesar dos problemas que a gente enfrenta. Quando você bota na balança as dificuldades e as alegrias, você vê que as alegrias são maiores. E aí, por exemplo, se você observar quantas vezes você está passando por algumas situações e não para pensar que você só tem aquele problema porque você tem uma bênção que você não tinha quando você não tinha esse problema. É importante pensar nisso. Eu estava lembrando quando as minhas missões iam e voltavam para os revisores. Olhem por mim, não podem me julgar, mas vou contar para vocês um pecado. Eu cheguei pro redator da revista, falei: mas que tanto que vai e volta esse negócio para ele? E eu cheguei para o diretor executivo e falei assim: eu queria saber, os outros autores eles passaram por isso que eu estou passando? É porque eu sou pastor do igreja pequena, é porque eu sou da Terra Velha, é porque eu sou de São Paulo do Buriti. Desculpa, eu falei isso. Desculpa, deixa eu me perdoar, eu devia ter falado isso. Eu falei para ele porque assim, eu comecei a me sentir como assim: como eu sou, né, isso aqui, então estou me tratando, eu comecei a me vitimizar em relação a um negócio desse. E aí, depois eu pensei: meu Deus, o Estado do Rio vai ler meu texto. A minha denominação está me dando uma oportunidade. Tantos doutores, mestres, pós-doutores. E eu estou reclamando da revisão. Eu só estou passando por essa revisão porque eu fui
Os homens estão morrendo cedo por causa da violência, estão morrendo velho porque não vão no médico. Os que ficam vivos estão mudando de time, levanta a mão do céu. Mas a gente não, sabe? A gente, em vez de olhar a bênção e ficar feliz com a bênção, a gente reclama da bênção que recebeu, coisa que a gente não reclamava porque não tinha. E aí ele fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi o segredo. E o segredo é o seguinte: pensa no que você está ganhando. Pensa no que você está ganhando. Eu gosto de usar dois exemplos: a mulher dando a luz e o cracudo. Quem está sentindo prazer? A mulher no parto normal ou o cracudo? É o cracudo, gente, sem dúvida. A mulher está sentindo dor, o negócio está complicado. Mas quando passa o efeito da dor nela e quando passa o efeito da droga nele, quem se sente realizado? Então dá para você ser contente em toda e qualquer situação quando você tem um sentimento de propósito. Eu estou passando o que eu estou passando porque eu estou lançando uma semente e essa semente vai dar frutos e esse fruto vale a pena. Por isso que aquele que lança a semente andando e chorando vai voltar com júbilo de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Louvado seja Deus por cada humilhação, louvado seja Deus por cada angústia, louvado seja Deus por cada dificuldade, porque essas coisas fortaleceram você. Porque sem dificuldade a gente vira adulto mimado. E ninguém quer ter um adulto mimado por perto. Adulto mimado é a pior coisa que existe. Porque a pessoa não soma, a pessoa não ajuda, ela dificulta, bota a culpa nos outros, se vitimiza, só falta bater